Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Neste novo ciclo em que estamos falando sobre o autoconhecimento, sobre o autoamor, sobre o amar a nós mesmos, na segunda aula deste ciclo. Lembrando que as aulas novas saem todas quartas e domingos, e agradecendo a permissão de entrarmos mais uma vez na casa íntima de vocês. Hoje, vamos lembrar um pouquinho da aula passada, em que nós estávamos definindo o ser que somos. Somos um ser de vontade, somos um ser de pensamento, somos um ser de sentimento e somos um ser de inteligência. Ainda imperfeitos e com inúmeras dificuldades que estamos tentando sanar ao longo do nosso desenvolvimento. Lembrando que esse desenvolvimento não acaba na infância e na adolescência, que temos muito chão pela frente, temos muito o que aprender. Também falamos da importância do próximo para nos enxergar, para enxergar as nossas qualidades e as nossas dificuldades. E é dessas imperfeições e dessas análises, com as nossas características pessoais, dotados do máximo de humildade que podemos ter, que conseguiremos entender cada vez mais quem nós somos. E hoje, especificamente na aula de hoje, vamos falar um pouco em como conseguimos nos desenvolver. Como conseguimos, através dessa análise, olhando para quem somos, melhorarmos as nossas qualidades, melhorarmos as nossas dificuldades, melhorarmos a nossa essência ao longo da vida. E é muito interessante, pois a melhor forma de se fazer isso está baseado no entendimento de nossas imperfeições. E para isso, precisamos ter todas estas qualidades a quais referimos, a humildade, os nossos pensamentos, a nossa inteligência, os nossos sentimentos e todas as nossas capacidades e principalmente a nossa vontade de nos transformarmos. Isso precisa, todos esses sistemas que qualificam nós como seres, precisam se unir juntos numa mesma proposta de melhoria, numa mesma proposta de transformação de quem nós somos. A humildade e a disciplina, a quais referimos na aula passada, são indispensáveis, porque precisamos olhar para nós sem um olhar egoísta, sem um olhar orgulhoso, sem um olhar de supervalorizar quem nós somos. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos nos colocar em posição de nos inferiorizar, de nos desprezar, de colocar os nossos sentimentos e quem nós somos abaixo das qualidades reais. E esse equilíbrio, essa harmonia, foi que referimos na aula passada, que é tão importante da gente qualificar. E quando chegamos nesse estado de equilíbrio, podemos fazer a melhor análise que temos sobre nós mesmos e aí sim dar passos a nos modificarmos, a crescermos cada vez mais com os estímulos que temos do ambiente. Muitas vezes estímulos que colocamos ao próximo e que esse próximo reflete em nós e que a partir dessa reflexão ela promove uma reação na qual devemos pensar, refletir e nos transformar. Mas algumas vezes esses equívocos que temos por conta das nossas imperfeições vão provocando consequências ao longo da vida. Vão provocando situações que vão nos colocando em apuros, vão nos colocando em dificuldades. A nossa vontade, o nosso pensamento e a nossa inteligência, quando colocados em situações erradas, quando colocados a coisas que não são preceitos bons para nós, acaba fazendo com que nos coloquemos em situação de apuro, doenças, situações de risco, situações de perdas, situações de dificuldade, de desavenças, de desentendimentos
inúmeras situações. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro pontuando as consequências de nossos atos equivocados. E essas consequências, elas acabam gerando problemas, elas acabam gerando dores, elas acabam gerando uma consequência que nos faz sentir angústia, né? E o olhar para essa angústia, ele é muito importante. Porque muitas vezes, quando essa angústia chega, quando acontece alguma coisa de ruim, a primeira coisa que a gente pensa é culpar o outro, né? Não, a culpa é daquele, ou às vezes até culpar a Deus, dizendo que Deus está nos castigando por termos feito alguma coisa errada, ou por não estarmos agindo certo. E na realidade, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, nós somos quase que 100% responsáveis por tudo que nos acontece, por todas as coisas negativas que nos acontecem. Então essa reflexão ela é muito importante. Mas isso não nos serve para nos punirmos e entendermos que somos imperfeitos. São através desses erros, desses equívocos provocados por nossas imperfeições, é que iremos aprender e crescer. A gente necessita errar. A gente necessita passar pelo sofrimento que é consequência de nossos erros para que nos modifiquemos, para que crescemos. Então o erro representa a imperfeição. Feliz daquele que tem a humildade de olhar, sentir o próximo, sentir a situação, pensar, usar a sua inteligência, agregar o sentimento de humildade e falar: eu errei. Eu fiz algo que não deveria ter sido feito. Não com o intuito de se colocar numa posição de inferioridade novamente, mas com o intuito de entender que estamos precisando de uma modificação. Que para não fazer isso de novo, a gente vai precisar transformar algo em nós mesmos. Então, quando eu reconheço o erro e eu uso a minha inteligência, eu uso meus pensamentos, eu uso todo aquele sentimento de angústia para refletir sobre aquele equívoco, eu passo a dar o primeiro passo da minha transformação. Eu tenho que entender a fundo como aquilo aconteceu, quais foram os fatos que me levaram a fazer aquilo, quais foram os fatos que fizeram com que as pessoas reagissem daquela maneira, o que eu poderia ter feito diferente, como as coisas poderiam ter caminhado de uma forma diferente, mas não do lado do outro, o que o outro poderia ter feito de diferente. O importante para mim não é só a resposta do outro, mas principalmente o que eu poderia ter feito de diferente. Por mais que eu tenha a razão, que eu me sinta correto naquela situação, eu mesmo assim poderia ter feito a caridade de abdicar da minha razão para que aquela situação de briga, de desavença, de angústia, para aquela tragédia não ter acontecido. Então a reflexão sobre cada passo que eu dei, quando aquele erro é reconhecido, ela é muito importante. E vocês vão perceber que muitas vezes os erros acontecem em momentos em que tínhamos certeza que tinham razão. Porque aí a gente, quando acha que tem razão, a gente acha que não vai errar. E a partir daí a gente começa a dar passos que correm risco, porque a gente ter certeza da razão nos coloca numa posição de segurança, de orgulho de que estamos certos. E aí a chance de os passos seguintes serem errados é muito grande. Então, quando eu reconheço, quando eu penso, quando eu reflito, quando eu me coloco numa posição de entender todos os fatores, aí eu preciso ter uma característica muito importante no meu coração, que se chama indulgência comigo mesmo. Eu preciso me perdoar. Eu preciso ser capaz de olhar para mim e entender que eu posso ser diferente. Entender que eu sou imperfeito e que eu tenho a capacidade de me transformar. E que eu posso errar de novo, mas eu vou errar tentando fazer diferente. E é aí que está o alto amor. Não o alto amor de se valorizar, mas o alto amor de se entender, de olhar para si mesmo como Jesus olharia para a gente, com o olho do perdão. Veja, estamos sofrendo as consequências. O perdão não vai fazer com que nós não soframos as consequências, mas vai nos colocar numa posição de quero ser diferente, quero fazer novamente, passar por esse processo novamente para que os passos meus
não sejam mais iguais. E a partir daí, as consequências também não serão mais igual. E aí começa um processo de transformação da nossa intimidade. Quando nos perdoamos e nos entendemos capazes de fazer diferente, a nossa vontade ganha uma força magnífica, uma força de retribuir aquela situação numa outra condição. E quando aquela situação ela é reapresentada para a gente com essa vontade de ser diferente, com essa vontade de mudar, ela ganha um novo rumo, um rumo mais próximo da retidão, um rumo mais próximo do que seria o correto. E aquele erro que era um martírio passa a ser agora a fonte da nossa transformação. Então, depois desse entendimento, vocês vão começar a entender que devemos errar. Não tem como seres imperfeitos como nós somos não errarem. Vocês vão entender a importância do erro. Nós vamos passar a dar valor para o erro. Quando alguém errar, nós não vamos mais ver aquele olhar de julgamento, de colocar a pessoa numa posição de inferioridade. Nós não vamos mais ver o erro como uma coisa ruim. Nós vamos passar a ver o erro como uma grande oportunidade de mudança, como a ponte de transformação daquilo que éramos para aquilo que vamos ser. E aí a gente cria uma lógica de passado, presente, futuro. O passado foi o erro. O presente são as consequências do erro e todo esse processo que eu ensinei para vocês de reflexão, de entendimento, de gostar do erro no sentido de que o erro é a minha grande válvula propulsora da minha mudança, junto com o amor que me coloca em posição de amar a minha imperfeição e as minhas dificuldades para que eu as transforme. Então, esse presente é todo esse processo de análise do erro, é todo esse processo de entendimento do erro, para que no futuro eu seja uma pessoa diferente. Então veja, o passado eu não tenho como mudar. O passado já aconteceu, o erro já ocorreu. No presente é que eu tenho que ter todas essas qualidades e todos esses entendimentos. Não adianta eu deprimir com o meu erro, porque senão eu perco o meu pensamento. Quando eu estou deprimido, eu perco a minha inteligência, a minha vontade fica fraca e todas as qualidades que eu preciso, se eu deprimir por conta de um erro, eu não vou ter mais. Então eu preciso da minha mente lúcida, eu preciso estar animado, eu preciso estar bem, mesmo tendo errado, para que eu nunca mais faça o mesmo. Tendo um passado equivocado, um presente que transforma quem eu sou, para ter um futuro onde eu vou ser melhor, onde eu vou ser uma pessoa diferente, onde eu vou ser uma pessoa que não vai errar mais, não aquele erro, e que vai estar pronto para novos erros, para erros diferentes, erros dessa nova condição que estou, para entender que eu estou sempre em mudança, sempre em transformação. Então a mensagem de hoje era para que amem os seus erros. Amem os seus erros não para perseverar errando o mesmo erro, mas para entender que amar o erro é amar a sua transformação. Amar aquilo que você vai ser. E aí você vai ter a capacidade de olhar para ele com empolgação e com todas as características que esse erro necessite. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, que vocês tentassem a enxergar os erros dessa forma e tenham uma boa semana e um bom domingo.